Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial que ocorreu em meados do século XVIII. Revolução Industrial que também é uma matéria que dialoga com a geografia, né? A geografia falando sobre questões geográficas e políticas relacionadas à Revolução Industrial e a história falando sobre o contexto histórico relacionado à Revolução Industrial. Nós vamos falar principalmente da primeira Revolução Industrial que ocorreu primeiramente lá na Inglaterra. Por isso eu coloquei para vocês aqui sobre a questão do pioneirismo inglês. O que isso significa? A palavra pioneiro significa primeiro. Então, a Inglaterra foi a primeira nação a ser industrializada. Mas como que isso ocorreu na Inglaterra? Por que disso? Eu coloquei aqui para vocês alguns fatores que tornaram a Inglaterra como a primeira nação a ter condições de investir na industrialização. Como primeiro fator aqui, eu coloquei a disponibilidade de matéria-prima existente na Inglaterra. O subsolo inglês era rico em carvão e minério de ferro. O carvão, utilizado principalmente como a principal fonte de energia que dava então vida às máquinas a vapor, e o minério de ferro também, utilizado como a principal matéria-prima, que também será utilizada na segunda Revolução Industrial. Dando continuidade à nossa explicação, outro fator que possibilitou a Inglaterra ser a primeira nação a investir na industrialização foi a questão da formação dos enclausures. A palavra enclausure significa cercamento, formação dos cercamentos. Houve em um certo momento lá na Inglaterra a política de cercamentos. Os campos foram cercados. Então, temos uma nobreza aburguesada, né? Já inserida na questão da burguesia ali, do comércio. Temos uma nobreza, donas de terras, grandes proprietários de terras, então, que passam a cercar suas propriedades, dando a noção de propriedade privada que até então não existia. Então, esses nobres que passam a ter as suas propriedades privadas, né, cercadas, eles vão aos poucos substituindo a mão de obra que até então era servil por mão de obra assalariada. Agora, aquela pessoa que vivia no campo, né, os camponeses que antes eram servos e eram obrigados a estarem presos à terra de seus senhores, eles não têm mais essa obrigação. A grande maioria permanece na terra, mas essa maioria que permanece na terra será agora tratada como trabalhadores assalariados, né? Deixam de ser servos para serem trabalhadores assalariados nos campos. E aí temos então a mudança das relações trabalhistas, né, de trabalho no campo. O servo deixa então de ter essa obrigatoriedade de ficar preso à terra e passa a ter uma liberdade para ficar ou sair daquela terra. Os que ficaram então vão ser utilizados aqui como mão de obra, e essas mãos de obras vão fazer diversos tipos de trabalho no campo. Trabalhos esses que também podem ser relacionados à questão de criadores de ovelhas, né? Pastores de ovelhas. Esses pastores de ovelhas foram muito importantes para a produção de lã, que era a principal matéria-prima da indústria têxtil. Dando continuidade à nossa explicação, outro fator que possibilitou o pioneirismo na industrialização inglesa foi a questão da implantação dos atos de navegação, implantados por Oliver Cromwell. Ao implantar os atos de navegação, Oliver Cromwell vai fazer com que a Inglaterra tenha um desenvolvimento na expansão marítima, no transporte marítimo, o que vai tornar a Inglaterra a grande e poderosa dos mares, né? O poderio naval da Inglaterra vai crescer muito nesse período aqui, o que vai então possibilitar ela ter um desenvolvimento para investir na industrialização. Temos também o fator da consolidação da burguesia. Assim como a Revolução Francesa, que a gente já estudou, deu grande desenvolvimento para a classe dos burgueses, as revoluções inglesas também farão com que os burgueses tenham um grande desenvolvimento. Aqui, como revoluções inglesas, temos o exemplo da Puritana, de 1640, e a Gloriosa, de 1688. Os historiadores falam, né,
sobre revoluções inglesas e não sobre uma revolução inglesa. Por que revoluções inglesas? Porque eles destacam essas duas revoluções aqui que ocorreram em espaço de tempo bem próximos. Após essas revoluções, temos então um desenvolvimento da burguesia e a burguesia passa a fazer parte do parlamento inglês. Uma vez estando dentro do parlamento inglês, os burgueses então passam a ter certos prestígios dentro da sociedade inglesa. E aí então isso vai possibilitar que a burguesia passe a investir na acumulação de capital, né? Um acúmulo de capital que vai dar então o desenvolvimento ao capitalismo industrial. Um desenvolvimento que vai estar presente principalmente nessas questões aqui dos atos de navegação, que vão então desenvolver o comércio inglês. Todos esses fatores então citados aqui vão dar possibilidade à Inglaterra ser a primeira nação do mundo a investir na industrialização. Dando continuidade à nossa explicação, vamos iniciar falando então sobre a primeira revolução industrial. E como característica da primeira revolução industrial, temos a produção em massa. Então, a preocupação do burguês nesse momento aqui é que o trabalhador produza em grande escala. Eles não se preocupavam muito com a questão de terem mercados consumidores suficientes para aquilo que eles produziam. Então, eles exigiam que o trabalho fosse em grande escala, nesse momento, seguindo as ideias do Taylorismo, algo que vocês vão aprender com mais detalhes na matéria de geografia. Seguindo com a explicação, temos também nesse momento a rigidez do trabalho. Então, os burgueses exigiam condutas mais rígidas por parte de seus trabalhadores dentro do local do trabalho. O trabalhador então tinha que ter uma conduta, tinha que ter uma visão de que no trabalho ele estava ali apenas para produzir, para trabalhar. Dando sequência aqui, nesse momento também temos a mecanização dos movimentos do trabalho. Mecanização essa que não diz apenas respeito à questão de que agora o trabalho braçal, né, um trabalho que antes era feito por diversos operários, cada vez mais era substituído pelas máquinas e a valorização de trabalhadores que soubessem, que sabiam, no caso, manusear as máquinas. Mas também essa mecanização diz respeito à própria questão de movimentos gestuais do trabalhador dentro de seus setores nas fábricas. Existia até a questão de que os trabalhadores, eles estavam alienados, né? Karl Marx fala muito sobre isso, da alienação no trabalho. Os movimentos deles são tão alienados, né? Há uma repetição de movimentos dentro do trabalho que o trabalhador ele não tem sequer noção daquilo que ele está produzindo. Em cada setor da fábrica há então a exigência de que o trabalhador ele faça determinado tipo de serviço e determinados movimentos. E ele não sabe qual é o produto final que ele está produzindo. Ou seja, o trabalhador não tinha sequer noção, estava alienado, sem saber aquilo que ele mesmo estava produzindo. Essa mecanização está relacionada também à questão do tempo, a mecanização do tempo. O tempo agora é pautado pelo burguês. É ele, então, quem vai determinar o tempo que o trabalhador vai fazer aquele serviço. O tempo que ele entra para trabalhar e o tempo que ele sai do seu trabalho. Então, não é à toa que as maiorias das fábricas na Inglaterra, nesse primeiro momento, no alto das torres delas, tinham sempre um relógio. Esse relógio, então, era para determinar o tempo do trabalhador. Também há a questão de que o relógio, nesse momento, principalmente o relógio de bolso, né, e mais tarde o relógio de pulso, será muito utilizado, né, pelo burguês para poder, então, determinar o tempo do trabalho. Dando sequência à explicação, temos a questão da automatização do trabalho, que diz respeito exatamente à questão de que agora um serviço que era feito por diversos operários passa a ser feito por uma máquina que é manuseada pelo trabalhador. Dando sequência à nossa explicação, temos também como característica desse momento aqui de Revolução Industrial a exploração do proletariado.
Proletariado, que para nós significa trabalhadores assalariados. Mas a palavra proletariado vem de prole, ou seja, aquele que tem prole, aquele que tem famílias extensas, né? Que tem grandes números de membros dentro da sua família, que vão trabalhar onde? Nas fábricas, sendo mulheres, homens, crianças. Sim, até as crianças trabalhavam nas fábricas. Há relatos de que as crianças serviam para fazer limpezas nas chaminés e tinham um tamanho perfeito para entrarem em locais dentro das máquinas para também fazer limpezas. Há diversos relatos que mostram, né, que diversos acidentes ocorriam com crianças nas fábricas nesse momento. Temos também uma característica aqui sobre a urbanização excessiva. Então, de maneira desenfreada, ao redor das fábricas, diversos bairros foram nascendo. E nesses bairros moravam as famílias que trabalhavam nas fábricas. Era uma exigência do próprio burguês, do dono das fábricas, que o trabalhador morasse, né, residisse perto das fábricas, para então ter noção do horário em que ele deveria entrar para o trabalho. Então, isso também era pautado pelo burguês, né? O burguês pautava também, determinava onde o trabalhador tinha que morar, para ele poder ter a noção de qual era o momento que ele deveria entrar na fábrica. Nas fábricas tinham sirenes, né, que anunciavam o horário para eles entrarem. Dando continuidade aqui, como avanços tecnológicos desse período, podemos citar o tear mecânico, que vai ser utilizado na indústria têxtil, ou seja, na indústria de tecidos, e a locomotiva, que vai ser o símbolo da modernidade, onde quer então que se inaugure a indústria, a locomotiva vai estar presente como um símbolo de modernidade para aquele lugar. Para finalizar a nossa aula de hoje, então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: as novas relações trabalhistas estarão presentes na questão de que agora o burguês ele vai determinar o tempo de trabalho, né? Que antes o servo é quem determinava a partir de sua visão relacionada à natureza, né? Sobre questões climáticas, quando ele poderia plantar, quando ele poderia colher. E o trabalho passa a ser visto, então, como algo que valoriza o indivíduo, ou seja, o indivíduo passa a ser valorizado pelo trabalho que ele exerce. Como principais características desse primeiro momento de revolução industrial, podemos citar a consolidação do capitalismo industrial, a difusão de ideias liberais e a ausência de leis trabalhistas, que nesse primeiro momento não existiam. As leis trabalhistas só vão existir a partir do momento em que os operários vão se juntar para fazer diversos movimentos, né, contra as condições de trabalho que eles tinham. E isso é discussão para a próxima aula. Então espero que vocês tenham prestado atenção na nossa aula de hoje. Copiem essas informações em seus cadernos e na plataforma vai haver uma atividade relacionada a tudo que foi falado na aula de hoje. Até a próxima aula.